Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia do canal RI por Amor, Relações Internacionais por Amor, porque eu adoro falar sobre essa área e hoje eu vou falar de uns assuntos que eu mais gosto dessa área, gente. Segurança internacional e hoje é a geopolítica da bomba atômica e eu vou relacionar isso com a Rússia e um pouco do conflito também. Eu pretendo falar assim como que iniciou a questão da bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, essa corrida armamentista, o desenvolvimento, apresentar os tipos de armamentos nucleares. Assim podemos tomar nossas próprias conclusões. Gente, eu gostaria de agradecer também pelos mais de 100 inscritos. Eu não imaginava que eu ia passar nem dos 20, na verdade. Eu gosto muito de falar dessas coisas e fico feliz que muita gente tenha dito que aprendeu comigo e tal, apesar de eu nem ser professora. Mas se dizem, né? Coisa, eu tô meio diferente, né? Eu já acordei com ansiedade, sem saco. Vou falar de bomba atômica, eu tô sem saco. Eu vou desse jeito mesmo, camisa preta, vou mostrar minhas tatuagens. E pronto, assim que eu comecei a criar o vídeo. A bomba nuclear surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou duas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. No momento havia uma corrida pela bomba atômica porque se descobriu que a Alemanha também estava desenvolvendo essa arma. E daí os Estados Unidos pensou, gente, imagina se os nazistas conseguem essa arma. E eles se apressaram, jogaram a bomba antes dos alemães terem essa tecnologia. E assim o Japão se rendeu e foi acabando a Segunda Guerra Mundial. Isso causou um efeito que o mundo ainda não conhecia de destruição. Em 1968, os países assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O objetivo desse tratado é impedir a proliferação da tecnologia nuclear. O que quer dizer proliferação? É a multiplicação e a propagação da tecnologia nuclear, além de promover o desarmamento nuclear e promover a sua utilização pacífica, ou seja, para energia e para fins científicos. Pelo tratado, 5 países são autorizados a possuir a bomba atômica. Eles são os 5 permanentes da ONU e, além disso, foram os que soltaram antes de 67, que no caso são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. A Índia, o Paquistão e Israel nunca assinaram, mas tem a bomba. Já a Coreia do Norte assinou o tratado e descumpriu. E 3 países devolveram suas bombas para a União Soviética: a Bielorrússia, a Ucrânia e o Cazaquistão. E esses países devolveram a arma à União Soviética, porque foi assim: quando teve o final da União Soviética, as ogivas nucleares estavam distribuídas em tais países. A comunidade internacional começou a pressionar para devolver a Rússia. O Cazaquistão e a Bielorrússia não demoraram, mas a Ucrânia ficou bem reticente. Não confiamos na Rússia, a gente não quer entregar. Pressionaram, e disse, tá bom, a gente entrega. Queremos que a Rússia não nos invada. Assinaram um acordo, a Rússia disse que receberia as ogivas, mas manteria a soberania territorial da Ucrânia e, infelizmente, não cumpriu o acordo. As 2 grandes potências da América do Sul, quem são?
Primeiramente, o Brasil, depois a Argentina. E como isso aconteceu? O Brasil anteriormente produzia energia nuclear porque sabia que a Argentina fazia o mesmo. Aí a Argentina não podia produzir e o Brasil ficar atrás. Tinha que manter um equilíbrio. O que aconteceu? Se estudou um mecanismo de diminuir as tensões. Como a gente vai diminuir a tensão? A gente não quer uma ameaça nuclear na América do Sul. Basta na Europa, deixa lá para a Europa. Em 1991, Brasil e Argentina firmaram o Acordo para Uso Exclusivamente Pacífico de Armas Nucleares entre o presidente Collor, do Brasil, e Menem, da Argentina. Aí, quem se lembra disso, eu queria que comentasse nos comentários. Claro que vai comentar nos comentários, né? Mas só por curiosidade. E depois disso, para fiscalizar esse acordo, eles fizeram o seguinte: criaram a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle das Armas Nucleares, que tinham a função de fiscalizar e fazer visitas recorrentes à instalação do outro, o Brasil nas instalações da Argentina e a Argentina fazendo uma visita nas instalações do Brasil, para fiscalizar e criar essa segurança entre os dois países. E visitar as instalações do outro país é algo muito íntimo. Assim, foi um grande ato de confiança, de amizade entre Brasil e Argentina. E eu acho muito lindo falar isso. Entre os dois grandes rivais da América do Sul. E com isso começou a ir diminuindo as tensões, a rivalidade entre Brasil e Argentina. E quando por fim se acabou com a criação do Mercosul. Além disso, esse mecanismo aqui que o Brasil e a Argentina criaram foi um exemplo. Assim, porque não é fácil diminuir as tensões nucleares entre as maiores potências de um continente, né? Então, é considerado um caso de sucesso. Depois disso, não teve nenhum incidente, não teve nenhuma polêmica e até hoje está tudo bem, obrigada. Eu gosto dessa imagem porque mostra os países que têm energia nuclear, inclusive o Brasil, a interseção com os países que têm bomba e energia e os que têm somente a bomba. Nem todos estavam naquela imagem primeira, mas assim, você vai encontrar diversas fontes falando de diversos países, depende muito da fonte. Aí você me pergunta, tá, Bia, mas é necessário mesmo isso de ter armamento nuclear? Arma nuclear, ter o domínio da energia nuclear não serve só para ataque, serve para defesa também. E como é isso? Por meio da dissuasão, que é um dos conceitos mais interessantes e mais importantes da segurança internacional. O que quer dizer a dissuasão? Que você pode me destruir, mas eu posso te destruir junto comigo. Então tem certeza que você vai querer me atacar? Tá entendendo? Olha só. Equilibrar a capacidade de retaliação. Você pode me destruir, mas eu posso te destruir também. Teoria da intimidação. E muitos países fazem isso para intimidar. E esse é o lado defensivo e dissuasório da bomba. E, gente, não é besteira, não. É importante. Esse conceito de dissuasão veio a doutrina do MAD, em inglês. Em inglês a sigla fica MAD, que é louco. Muita coincidência, eu achei legal. E o que é o MAD?
Destruição mútua assegurada. Mutual Assured Destruction. É uma doutrina de estratégia militar que quer dizer o seguinte: retaliar na mesma força, mesmo que de surpresa. O custo pode ser alto, mas eu posso te destruir também. Se você me atacar, tudo bem, eu posso te atacar também. Mesmo que você tenha destruído todas as minhas cidades, tenha destruído o meu país. Mas como, Bia? Tem vários tipos de armamento nucleares. É a tríade nuclear, que eu vou falar logo em seguida. Então, gente, só para dar uma resumida sobre a dissuasão, ela diz muito sobre o papel da arma. Se o inimigo vai te atacar, ele pode pagar na mesma moeda. E por causa disso mesmo, chamam esse equilíbrio da dissuasão, essa lógica de Guerra Fria, que foi onde isso se encaixou, de equilíbrio do terror, pois os dois blocos estavam equilibrados de certa forma. Não havia uma guerra, um confronto direto, mas esse equilíbrio era por causa da arma nuclear, né? O equilíbrio do terror, que seria uma tragédia nuclear, uma guerra nuclear, e foi essa lógica que estava pendurando durante a Guerra Fria, que eram os dois países em confronto, os dois blocos, o bloco ocidental dos Estados Unidos, capitalista, contra o bloco soviético, que é o comunista. Eles se confrontavam, mas sem o ataque direto um do outro. O mais próximo que isso chegou foi na crise dos mísseis em Cuba, quando os soviéticos botaram uns mísseis bem na costa norte de Cuba, e se eles realmente tivessem lançado esses mísseis, seria uma terceira guerra mundial. Por sorte, os dois países, Estados Unidos e Rússia, se resolveram, que era Kennedy e Nikita Khrushchev. Eles se resolveram e não houve nenhum desastre nuclear, e a Rússia retirou os mísseis de Cuba. Mas mesmo assim, Cuba, o Fidel Castro não gostaram que a Rússia tivesse tirado os mísseis de Cuba. Nikita Khrushchev foi um dos líderes soviéticos com mais consciência. No Congresso Comunista, ele denunciou os crimes de Stalin. Eu tô deixando esse tempinho para se alguém quiser tirar print. Então, gente, falar aqui sobre algo muito importante e que diz muito sobre a guerra, sobre estratégia de guerra, que é a tríade nuclear. E sobre o que ela se refere? Sobre a capacidade do lançamento de um arsenal nuclear estratégico de um país, porque não é só jogar a bomba, o armamento e pronto. E como é composta a tríade nuclear? Pelos mísseis balísticos intercontinentais, pelos submarinos nucleares e por bombardeios estratégicos. No caso, os mísseis balísticos, eles são assim: eles já possuem uma trajetória pré-determinada, e depois que você lança, você não pode mais alterar a trajetória. Eles estão enterrados na terra por silos de mísseis. O que são instalações subterrâneas embaixo da terra, onde o míssil se esconde para depois ser lançado. Eles estão, obviamente, em localidades escondidas.
Mas qual é o problema de você depender somente dos mísseis balísticos? É que se a região for destruída, como no caso de um ataque surpresa, os mísseis podem ser destruídos também. Então, por isso que muita gente não acha o ideal guardar suas armas nucleares, deixar sua tecnologia nuclear toda nos mísseis por causa dessa questão, mas que não deixa de ser assim ter um altíssimo nível de destruição de arma, ter um grande valor estratégico, porque tem sim. E no caso da Rússia, se destaca o Sarmat, que também é chamado de Satã II. Gente, não tem como duvidar da capacidade de um país bélico que faz um míssil chamado Satã II, cara. Eu não duvido nada da Rússia. Considerada, assim, sei lá, umas 200 vezes pior que Hiroshima e Nagasaki. E os bombardeios estratégicos são no espaço aéreo, claro, né? Porque são feitos por aviões. Os mísseis balísticos intercontinentais são pelo solo, porque eles são lançados do solo. Os bombardeios estratégicos são por aviões que carregam o arsenal nuclear. E eles possuem um limite de tempo que pode ficar no ar. É essa a limitação. Agora, os submarinos nucleares é o que muita gente considera como como o melhor local para se guardar seu arsenal nuclear. Mas apesar de falarem o melhor lugar, eu acho que cada metodologia dessas, cada estratégia dessas tem os seus prós e os seus contras. No caso, os submarinos nucleares são os mais modernos, assim, é uma tecnologia muito difícil de ser desenvolvida e a Marinha do Brasil já está desenvolvendo. E se perguntarem, onde é melhor botar o arsenal nuclear do Brasil? Submarinos nucleares. Mas por que os submarinos nucleares? Primeiro, que você não guarda o seu arsenal no seu território. Se destruírem o seu país, você pode ainda ter seu arsenal se você botou num submarino nuclear. Que além disso, ele é muito difícil de se rastrear. Nem o presidente do estado sabe onde está o seu submarino nuclear. Às vezes só o chefe de estado-maior sabe. Assim, as vantagens, ele tem uma alta locomoção, você pode mover eles onde for, diferente dos mísseis balísticos. No caso dos bombardeios estratégicos, eles podem se mover sim, mas tem um curto período de tempo, enquanto que nos submarinos nucleares eles podem passar mais de um mês rodando por aí com o arsenal. E no caso da Rússia, eles têm o submarino Poseidon. E no caso do submarino Poseidon da Rússia, é interessante dele que não só para lá o arsenal nuclear, mas ele também tem um bom sistema de defesa, tem antimísseis para resguardar. Então aqui falar brevemente sobre o arsenal russo, que possui uma estimativa de aproximadamente 6.000 ogivas nucleares. Esses dados, assim, os países geralmente dão, apesar de ser um segredo de Estado. Essas são as estimativas. Desses 6.000, 4.000 estão ativas e o restante está em desmantelamento. O que é isso? O arsenal, a arma já está em processo estão inativas. Não estão em condições para estar em funcionamento, senão seriam
do arsenal da ativa. E no caso da Rússia, eles têm a pior bomba já testada na face da Terra, que foi a bomba Tsar, que serviu de propaganda do bloco soviético, e foi assim, dizem que foi 200 vezes pior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Desde Hiroshima e Nagasaki, o potencial de destruição aumentou potencialmente. E a arma mais fraquinha russa, Hiroshima e Nagasaki, não chega nem aos pés. A tecnologia soviética também tem a capacidade de construir novas ogivas. Assim, tudo isso sobre armamento russo, sobre arsenal nuclear russo, é algo que dá para ficar muito tempo falando. Então, por isso, eu vou deixar vários vídeos na descrição, inclusive com algumas armas que eu estou falando agora, para quem quiser ver, ter mais conhecimento, saber mais sobre tal arma, eu vou deixar aqui. Eu gosto muito do canal Hoje no Mundo Militar, que eles explicam direitinho sobre armamento, até para quem não entende. O que são as ogivas? Como elas são formadas? Elas são formadas por uma arma nuclear, a parte nuclear, que está dentro de uma cápsula, está encapsulada numa forma cilíndrica, de um foguete, míssil ou projétil. E no caso, a capacidade de destruição da arma depende muito do tipo da arma. Muito interessante que essas que eu estou comentando aqui são as armas de ataque, como também tem as armas de defesa, que no caso são as que a Ucrânia estão utilizando agora. E nessa questão, Israel se destaca muito. Eu comecei a gostar da indústria bélica por causa de Israel. Israel tem um exército incrível, gente. Eles têm uns armamentos super modernos. O sistema antimíssil deles, a aeronáutica israelense é muito respeitada. Tem uma conferência de defesa que cada paizinho bota o seu stand. Aí dizem que o stand de Israel é um dos que o pessoal mais quer ir, porque é tudo moderno. E como número total de ogivas nucleares, em primeiro lugar temos a Rússia, em segundo a OTAN, que é no caso os países da OTAN juntos, em terceiro a China, em quarto o Paquistão e em quinto a Índia. Isso porque o Paquistão e a Índia têm uma guerra, mas também outros países que têm armamentos nucleares, que desenvolvem essa tecnologia, é o Irã e Israel. Israel muito por defesa e por dissuasão, porque está numa região cercada por inimigos, assim. Sobre a política nuclear russa, que ela diz que a Rússia deve ter o mínimo de armas nucleares possíveis, somente para seu uso de dissuasão e puramente para defesa. E ela é utilizada para garantir a soberania nacional, bem como a integridade territorial. Agora, a soberania nacional e a integridade territorial de seus vizinhos já é outra história. E por que Putin deixou suas forças nucleares em alerta máximo? O vizinho é seu, né? Mas oficialmente é isso que a política de defesa deles diz. Diz que seu uso é extremo e obrigatório. Eu não posso utilizar, mas a situação aqui tá me obrigando. Não sou eu que vou utilizar minhas armas nucleares, não. É essa situação extrema. Não me culpem. E para dar um alerta ao adversário de uma possível retaliação. Informar ao adversário de um possível ataque. Isso é bem preocupante,
principalmente nessa situação atual. Além disso, ela serve para impedir um ato de agressão. É o principal objetivo da dissuasão, né? De dissuadir. Para responder às sanções da OTAN, dos Estados Unidos e dos demais países. Em segundo, devido ao envio de armas à Ucrânia. Mas é importante dizer que as armas que estão enviando à Ucrânia, como foi o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, dos britânicos também, é somente para a casa de defesa. E como estão utilizando? Na Ucrânia tem colunas russas. O que isso quer dizer? É uma fileira de tanques e veículos militares russos. Então a Ucrânia recebeu de diversos países, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra também, diversos equipamentos antitanque, que no caso é para atingir os tanques russos. Granada, antitanque, uns bem eficientes, como o Stinger e o Javelin, que a Rússia estava muito preocupada anteriormente que a Ucrânia tivesse. Aí, por causa disso, a Ucrânia está conseguindo manter sua defesa sem ser atacada de forma tão bruta e rápida como os russos achavam que seria. Os ucranianos têm outras estratégias, como, por exemplo, eles desativaram os sinais de GPS da região, os sinais de comunicação, para que os russos não tivessem essa facilidade de locomoção e de comunicação. Então, assim, quando os ucranianos conseguem atingir um dos tanques russos, conseguem alguma arma russa, eles conseguem reutilizar essa arma, esse tanque, porque eles já conhecem a tecnologia soviética. Isso é uma excelente estratégia, por causa dessas poucas coisinhas que a Ucrânia vai se mantendo e resistindo na guerra. Além disso, o terceiro motivo do alerta especial é para quebrar a defesa ucraniana e tomar esse território logo, que está sendo mais difícil do que o esperado pelos russos. Tá, Bia, mas além do alerta nuclear desses tanques, o que mais? Os russos, o que tem preocupado muito é que os russos estão utilizando armas termobáricas, que é uma arma que, para explodir, ela utiliza o oxigênio circundante do ar. Quem estiver perto não tem oxigênio. Essa é uma morte, esse é um ataque profundamente doloroso que está sendo investigado pelos tribunais internacionais, além das bombas de fragmentação que são lançadas por um avião, e são lançadas diversas munições que atingem diversas partes do território. Só para dar uma atualizada, hoje de manhã meu pai viu na internet, eu acho que foi no site da UOL, que a Rússia está pensando em utilizar armas nucleares táticas contra a Ucrânia. O que isso quer dizer? Armas que atingem alvos localizados, geralmente bases militares, e não para destruir o lugar todo. E por que isso é ruim? Por que isso é preocupante? Porque assim ele pode conseguir destruir a Ucrânia sem destruir a Rússia. Não é porque a arma tática é específica para um lugar que ela não tem um potencial de destruição grande, porque ela tem sim. E é muito estratégico a Rússia utilizar isso. Bora ver no que vai dar, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica like se gostou, se inscreva no canal e comente o que você achou, se você concorda, discorda de algo, o que vocês pensam que pode acontecer, tudo mais. Até logo!